Fala galera, vamos começar mais uma live aí. Sétima live do nosso Back to Basics. Hoje o assunto é PWM. Vamos esperar a galera entrando aí. Fábio Gouveia já entrou, presente em todas, show de bola. Luiz Gustavo entrou também, massa. Gabi Rodrigues, 207 Turbo. Alfredo Bonilha, Vini DW, show de bola, galera entrando aí. Thiago Antunes, massa. Vamos lá. Vitor da Twizy também já entrou. Magrinho Soluções, show de bola. Rodrigo Munhoz, Vitor Favorito, Marcos Vinícius, galera entrando. Então, pessoal, vamos que vamos aí. Só para entender da galera que já entrou aí. Boa noite, Marcos. Tudo certo? Da galera que tá hoje aí. Quem tava na live de ontem aí? Manda um eu aí, só pra gente ter noção aí. Manda um eu só pra eu ter noção de quem tava na live de ontem aí, que a gente falou de P&D. Hoje o assunto é PWM, que tem uma relação com P&D e muita gente às vezes confunde P&D, PWM, o que é, o que não é. Então nessa live de hoje deixar bem claro. A live de ontem, pessoal, foi muito massa. Pra vocês terem uma ideia, foram 3 horas e meia de live, considerando a live que foi feita antes no Academia Motor, que a gente falou de Lambda. E, a live terminou 10h30 e eu não conseguia dormir, cara. Tão louco que eu tava com a live. Foi muito massa mesmo. Queria agradecer a todo mundo que participou aí, fazendo os comentários. E antes de a gente começar, pessoal, senta o dedo aí nesse aviãozinho aí. Vamos liberar esse conteúdo para muita gente aí, que com certeza o que a gente vai falar hoje vai ajudar muita gente que quer entender injeções eletrônicas programáveis de verdade. Beleza? Então, encaminha aí, galera. Encaminha que isso aí é importante. Vou colocar o Vitor aí. Vamos lá. Então, deixa eu colocar o Vitor na live. Vamos lá. Opa, fala Roberto, beleza? E aí galera, tranquilo? Fala, Vitor. Beleza? Tudo certo? Todos estamos aí com 23 Então, beleza. pessoas, né? Bacana. Vamos, vamos começar então nosso assunto aí. PWM. O que você preparou de pergunta para nós? Beleza. Bom, assunto de hoje, PWM, muita gente ouviu falar. A gente até comentou um pouquinho ontem, né? Uhum. Primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é por que existe o PWM? Por Show que de tem esse tipo bola, de cara. controle? Eu acho que o primeiro passo para a gente entender PWM é realmente entender por que ele é necessário, certo? Então, Uhum. a melhor maneira de passar para a galera é a gente entender o seguinte, certo? PWM é um tipo de acionamento, tá? Então, a gente tem que entender que a ECU, ela tem entradas que medem sensores, tem Aham. saídas que acionam atuadores de dispositivos, tá? Então, vou dar alguns Certo. exemplos de acionamentos que a ECU faz. Basicão, bico-injetor, bobina, Uhum. mas também tem outros acionamentos, como válvulas solenoides, seja de comando variável, de boost control, uma válvula de nitro, ou ela faz também acionamentos tipo uma ventoinha, por exemplo. Tudo depende do consumo para saber se você vai acionar a saída diretamente ao dispositivo ou não, certo? Só que vamos Beleza. pensar o seguinte, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui para a galera. Então vamos lá, back to basics, hein? Pensa o seguinte, tá? Pensa que eu tenho aqui, ó, eu vou desenhar aqui um ventilador, tá? Uma ventoinha. Estou chamando aqui de fã, beleza? Então, Certo. Beleza. como que eu vou acionar essa ventoinha, tá? Independente do jeito que eu estou fazendo. Se é por um relé ou não, não vou entrar em detalhes agora. Acionamento Uhum. simples, beleza? Eu vou ter um terra, perfeito? Certo. E eu vou ter o que aqui do lado? Positivo. Positivo da bateria, famoso VBAT aí, beleza? Esse aqui é Beleza. um tipo de acionamento da minha ventoinha, perfeito? Então, Uhum. assim,
para comentar para a galera de uma maneira rápida. Esse VBAT aqui, normalmente, as ventoinhas elas têm um consumo relativamente alto, tá? Então, você, em primeiro lugar, precisa saber a corrente que passa aqui para você saber se você vai ligar isso por um relé ou você vai ligar diretamente da ECU sem relé, ou eventualmente você pode ligar por uma chave e tudo mais. Beleza. Beleza. Mas o que eu quero chamar a atenção da galera não é para ligação elétrica, é disso aqui que eu quero chamar a atenção. VBAT, tá? Porque imagina o seguinte, tá? Se eu tenho uma ventoinha, tá? Quando eu coloco tensão da bateria aqui, vamos supor 14 volts, tá? E aqui eu tenho o meu ground, tá? Que é o meu terra, perfeito? Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter uma velocidade da ventoinha, perfeito? Eu vou ter uma velocidade com 14 volts, certo? E isso aqui, eu tô falando 14 volts, mas é tensão da bateria. Isso aqui oscila, perfeito? Ele não fica em 14 volts sempre. Isso aí depende do seu alternador, tudo isso aí varia, beleza? Com certeza. Agora, eu vou falar o seguinte, direto e reto. Se eu quisesse que essa ventoinha girasse numa velocidade menor, o que eu poderia fazer? Não Tá? sei, vamos ver o que a galera acha aí. E aí, galera, o que vocês acham? Assim, ó, eu tenho aqui nessa ventoinha 14 volts, certo? Tensão da bateria e eu tenho terra, beleza? Então eu tô com uma ventoinha aqui e quando eu coloco VBAT aqui e ground aqui, eu tenho uma velocidade. A ventoinha funciona, perfeito? Se eu quiser baixar a velocidade da ventoinha, por exemplo, o que eu posso fazer? O Matt falou, resistência. Beleza. Certo. Eletricamente, o que o Matt está falando? Cara, que se eu pegasse e fizesse isso aqui, ó, colocasse aqui a minha ventoinha, perfeito? Bruno, E Garage Power responderam também aí, ó. Os caras show de estão bola. Bruno falou baixar a tensão, baixar a tensão, diminuir a quer voltagem, controlar a diminuir a tensão. voltagem, Glaucio falou aí. resistência. Glaucio falou controlar a tensão. Brian, menos tensão. Show de bola. O que, ó, o William falou, nos antigos resistor. Então, o que os caras estão falando aí? Eles estão falando em colocar um resistor aqui, certo? Sim. E aplicar o VBAT aqui, beleza? Porque, e o que vai fazer isso aqui? Esse resistor, você vai ter uma queda de tensão aqui, e aqui o que vai acontecer? Eu vou ter uma tensão que vai ser menor que a tensão da bateria, porque eu tenho uma queda de tensão aqui, perfeito? Mas a galera matou, forte abraço aí pro Jones Carbonitrai, nosso aluno também. Ó, o Sohan falou, potenciômetro para regulagem serviria? Serviria, porque potenciômetro Serviria, não deixa de ser um resistor, né? Que você exatamente. consegue variar a resistência dele. O potenciômetro vai fazer com que quando você mexe nele, você varia o valor dessa resistência aqui, perfeito? Uhum. Mas o ponto-chave, acho que ficou claro para todo mundo, que é o que? Você, numa ventoinha, por exemplo, você vai conseguir que a velocidade diminua se você diminuir a tensão, perfeito? Então, por exemplo, se eu deixar aqui, vou fazer um outro desenho. Se eu fizesse isso aqui, ó, eu tenho a minha ventoinha, perfeito? Eu tenho o meu ground aqui e eu coloco 9 volts, perfeito? Beleza. Fica claro para todo mundo? Galera, responde isso para mim que é importante para eu entender, tá? Manda um joinha se todo mundo entendeu. Que essa velocidade aqui vai ser menor que essa velocidade aqui, ou seja, a velocidade da ventoinha com 9 volts vai ser menor que a velocidade da ventoinha com 14 volts. Você entendeu isso aí? Manda um joinha. Show de bola. Bruno mandou um joinha. Vamos ver se alguém... Cara, se vocês não entenderam, me avisa que eu explico de novo. Back to basics, beleza? Importante que todo mundo entenda isso. Show de bola. Acho que a galera entendeu, certo?
Então, é basicamente isso aí. Se eu quiser diminuir a velocidade da ventoinha, eu tenho que diminuir a tensão, tá? Esse é o ponto-chave para a gente entender uma aplicação do PWM, tá? Falando de velocidade de ventoinha, tem várias aplicações. Estou dando um exemplo aqui. Como eu vou diminuir a tensão? Porque pensa o seguinte, que nem eu falei, provavelmente isso aqui vai... provavelmente isso aqui vem de um relé, certo? Eu não consigo ir no relé. O relé ele funciona basicamente como uma chave, que eu vou fazer um esquema de um relé rapidamente aí para a galera. Então no relé eu tenho aqui o meu pino 85, eu tenho o meu pino 86, eu tenho linha 30, desenho aqui, e eu tenho meu 87, tá? Então, basicamente, eu posso fazer um desenho assim, ó, do meu relé. Onde eu tenho uma bobininha, que é 85 e 86, e aqui eu tenho uma chave. Basicamente é isso aqui. Onde aqui é 87, aqui é 30. Vou mostrar para a galera certinho agora. Então, quando eu tenho 12 volts aqui, e eu tenho terra aqui, essa chave fecha por uma atração eletromagnética aqui, e o que eu tenho no 87 eu tenho no 30, certo? Sim. No 30 eu tenho VBAT, certo? Então, o que eu quero passar para a galera aqui é que eu não consigo, de uma maneira direta, colocar uma tensão menor do que da bateria, certo? Não consigo. Ou vai ser zero ou a tensão de bateria, né? Ou a tensão da bateria. Daí pode surgir a dúvida, tá, mas existem nas ECUs, vou fazer um desenho. Boa noite aí pro Rafa, que acabou de entrar aí, tá mandando boa noite pra galera. Boa noite. Então, imagina o seguinte, eu tenho outputs, eu tenho saídas da minha ECU, que são saídas do tipo half bridge, tá? Compartilhar com a galera isso aí, que são saídas que eu Qualidade consigo... dá uma baixadinha aí. Vamos ver aí. São saídas half bridge que eu Tá dando pra consigo... ver. eu consigo fazer acionamento de algum dispositivo, ok? Vou colocar aqui um dispositivo X, que depende aí da corrente, eu posso ligar direto. Basicamente, se a ECU der conta, o output da ECU der conta da corrente, eu posso ligar direto sem relé, perfeito? Só que o que acontece? Eu estou limitado ao VBAT, novamente, perfeito? Aí é que entra o PWM, tá? Como que eu faço, e agora prestem atenção, o que eu vou explicar é muito importante nessas nossas lives. Quem acompanhou, eu sempre tento dar uma visão mais simples para as coisas que são complexas, tá? Ontem a gente deu várias analogias que foram legais, e eu tô falando que foram legais porque a galera mandou muito direct falando que a analogia do chuveiro foi legal, do ar-condicionado foi legal, então acho que faz parte da gente querer entender um conceito mais complexo através de analogias, isso simplifica demais. Então, pensa o seguinte, a gente está limitado a colocar VBAT num dispositivo, mas eu quero, no meu exemplo, diminuir a velocidade da minha ventoinha, tá? Então, pensa comigo o seguinte, e se eu fizesse o seguinte, ao invés de eu colocar VBAT e deixar ele ligado lá, eu fizesse o seguinte, eu ligo e desligo, ligo e desligo, ligo e desligo, mas de uma maneira muito rápida. Então, o que acontece? Se eu fizer isso, ligar e desligar com o meu output de uma maneira muito rápida, eu consigo modular a minha saída, de maneira que vai parecer para o meu atuador que eu tenho uma tensão menor que a tensão da bateria. Por quê? Porque eu ligo e desligo, ligo e desligo, ligo e desligo. Galera, se você entendeu isso, você começou a entender o que é PWM, perfeito? Isso é PWM. Você pode ligar e desligar de uma maneira muito rápida. A galera tá falando relé de estado sólido. Teria que ser um relé de estado sólido? Não necessariamente, tá? Então, vamos lá. Isso que eu tô falando é a ECU que faz.
Perfeito? Agora, se você precisa de um relé de estado sólido ou não, depende da capacidade de corrente da sua ECU e do que você está acionando. Então, exemplo, você vai acionar uma ventoinha de 30 amperes. A saída da sua ECU não suporta 30 amperes, tá? Então, isso depende da ECU, você tem que olhar o manual e tudo mais. Mas não vai suportar 30 amperes. Então, nesse caso, você precisa de um relé de estado sólido, tá? Sim. Mas você, deixar bem claro, isso aí muita gente confunde. Você não precisa de um relé de estado sólido para fazer PWM. Você PWM é um pode dar um sinal, exemplo que eu não preciso e faço PWM? claro, você pode acionar uma ventoinha de 5 amperes. A gente já fez um Beleza. projeto de uma Hayabusa de arrancada, que eu já comentei aqui, que ela tinha uma ventoinha que consumia, acho que era 3 amperes e meio, 3,3 amperes. Bem pouco. O output da Motec Half Bridge, se eu não me engano, tá? Ele consome até, ele consegue fazer em high side, que é quando ele manda sinal alto, né? Uhum. Debate, 7 amperes, se eu não estou enganado. Então, eu posso ligar no terra e na saída da ECU. Acabou. Ó, Então, Garage vira Power Motorsport falou aí, ó, válvula N75 não precisa. E você controla ela por exatamente PWM, né? Legal. uma válvula de boost control. Geralmente, essas válvulas de boost control, elas consomem menos de 2 amperes, menos de 1 ampere. Então, elas têm ali 14 ohms, 15 ohms, certo? Vamos ver essa pergunta aqui do Iron Systems. Vamos ver. Marcar aqui. Fala, Roberto, em carro de rua é muito comum utilizar PWM para bomba de combustível para controle de pressão de combustível. Você tem visto essa aplicação em motorsport? Show de bola. Abraço aí pro Renato Crespo, amigão meu também, trabalha na área. Essa pergunta é muito legal. Vou repetir a pergunta. Ó. Em carro de rua é muito comum utilizar PWM para bomba de combustível para controle de pressão de combustível. Você tem visto isso em aplicação motorsport? Isso aí sempre existe se você tem injeção direta. Na grande maioria dos projetos com injeção direta, a gente precisa fazer um controle de pressão de combustível, tá? Na injeção direta, a gente tem uma tabela 3D de target de fuel pressure, certo? E isso é muito importante. Então, ao contrário de sistemas que trabalham com injeção direta, que você tem apenas um regulador de combustível, que você vai lá e quem regula a pressão é um regulador mecânico, quando você tem injeção direta, o seu range de pressão varia, certo? Então, você tem que ter um controle PID da bomba de pressão, de alta pressão, para você regular essa pressão. Então, você tem uma tabela para target de pressão de combustível. Perfeito? Legal. Isso varia conforme a condição de funcionamento do motor. Isso aí é, é importantíssimo, importantíssimo mesmo. Principalmente para carros de rua, se você tiver ali targets errados, você pode ferrar com emissões. Ó, o Mate fez uma pergunta legal aqui também, ó. Posso usar o relé comum para controlar uma ventoinha convencional? Será? Posso? Olha, o que que acontece? Você pode usar relé comum para ligar uma ventoinha convencional, perfeito? Agora, Sim. se você quiser fazer PWM, certo? Ou seja, se você quer fazer essa modulação, ou seja, você quer que a ventoinha comece ligando com uma velocidade mais baixa para você ter um consumo menor, você pode usar relé? Você pode usar relé. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas assim, o relé convencional, ele não foi feito para isso, tá? Olha só, que nem a gente mostrou aqui, tá? Nesse esqueminha bem básico, tá? O relé, você tem uma bobina que quando ela é energizada, e isso é importante, isso aqui tem uma... Quando ela é energizada, essa corrente aqui é baixa. Por que Sim. eu tô falando que ela é baixa? Porque isso pode ser acionado direto pela ECU.
Então, quando eu falei que as saídas têm limite de corrente, uma saída de ECU toca tranquilamente uma bobina de relé. E quando ela fecha essa chave, essa parte aqui e a elétrica foi dimensionada para aguentar um consumo maior, perfeito? Então, com o relé, você consegue uma saída da ECU que tem um limite baixo de corrente, acionar um dispositivo que tem um consumo alto de corrente, perfeito? Porque o chicote é todo separado. Você só faz o acionamento do relé. Só que entenda, o relé convencional, ele tem uma parte mecânica, que é o quê? É a chave, que vai ficar ligando e desligando. Isso aqui é projetado para você ter acionamentos do tipo on-off, ou seja, ou você está ligado 100% ou você está desligado, perfeito? Se você pulsar ele, o que acontece? Você vai ficar ligando e desligando o relé e é uma chavinha que vai ficar fazendo assim. Então você vai ficar ciclando uma chave mecânica. Então isso não é um acionamento de uma maneira inteligente, porque você vai ter um desgaste prematuro do seu relé e outra, ele não tem um outro ponto do controle de PWM que é muito importante, que é a frequência, que é algo que a gente vai falar mais para frente. Então o relé ele tem um limite, ele não consegue fazer um acionamento em altas frequências, certo? Então Esse lance não. da, da vida limitada dele pode acabar que tipo, o cara usa para PWM, funciona, mas chega uma hora que o relé acaba travando, né? É muito Exatamente, perigoso você isso aí. pode. Exatamente, e não é repetitivo, então Uhum. não é uma boa estratégia. Vamos ver as perguntas da galera Tem aqui, mais ó. algumas aqui, ó. A do Glaucio, ele perguntou se para fazer PWM para pressão de combustível você precisa de uma bomba específica. A bomba de Precisa. combustível. Sim, normalmente a bomba é específica. Esses controles é, eles são bem complexos. Não é um controle simples. O PID não é fácil de calibrar, certo? Então existe também. Eu nunca vi, mas já ouvi falar que existem sistemas que você consegue variar a pressão de combustível, certo? Mesmo para motores que têm injeção indireta, tá? Então você Legal. consegue fazer isso, mas eu nunca vi, nunca trabalhei. Vamos ver o que mais temos de perguntas aqui. Perguntaram Pergunta, se a ventoinha também tem que ser alguma ventoinha especial para você conseguir usar esse controle ou olha, pode ser qualquer ventoinha. então, tem ventoinhas que elas têm 3 pinos, certo? E daí ela é uma ventoinha que foi projetada especialmente para PWM. Como que funciona isso? Um dos pinos é um pino que ela recebe o sinal da ECU, por exemplo, né, o sinal de acionamento em PWM, mas é só um sinal para ela saber como que ela vai pulsar o output. Então, assim, o que eu quero dizer, não é apenas um sinal, não é a potência, certo? Certo. Então, existem ventoinhas que têm 3 pinos, certo? E daí você liga 12 volts da bateria, terra no outro e ela não funciona. Ela só funciona quando ela recebe um sinal naquele terceiro pino, perfeito? E quando esse sinal, por exemplo, ele é aterrado 100%, a ventoinha funciona em 100%. Quando você pulsa ele, a ventoinha varia a velocidade, Ah, perfeito? legal. Também isso é um tipo de ventoinha. Existem ventoinhas que são de duas vias que você consegue fazer um acionamento por PWM direto, sem ter esse sinal de terceiro pino. Então, numa ventoinha, a grande maioria funciona, tá? Eu digo grande maioria porque, sim, sempre tem algumas exceções, mas na prática eu nunca vi nenhuma que não funcionasse, perfeito? Vamos ver aqui do Zane Electric. Vamos ver. Sobre injeção direta. Boa noite, Roberto. Você pode me dizer o porquê das injeções programáveis, sobre a grande maioria, não toca injeção direta? Venho recebendo essa pergunta. Pessoal, ah, os bicos de injeção direta, eles são totalmente diferentes, tá? E você tem outros features que a ICU precisa se preocupar, certo? Então, assim, quando eu falo que os bicos são diferentes,
você precisa de um hardware diferente. Sabe quando a gente fala assim, tem a saída de bico injetor, perfeito? Aquela saída comum de bico injetor, ela não consegue tocar bicos de injeção direta. Tem que ser um outro tipo de hardware, perfeito? Então, tem fabricantes como Bosch, Motorsport, Magneti Marelli, Motec, que desenvolveram as ECUs que têm o hardware específico para isso, e não é uma limitação só de hardware, que nem eu falei, tem detalhes, tem outros detalhes de software que você precisa ter. Uma delas, o Crespo da AWS já comentou aqui nessa live, uma pergunta, que é o controle da pressão de combustível na flauta, certo? Então, é por isso que as injeções eletrônicas programáveis brasileiras, elas ainda não tocam injeção direta, certo? A E tensão também, do bico de injeção direta é maior também, né, Roberto? A tensão que você tem que exatamente, jogar para abrir ele é bem grande. exatamente. É um outro tipo de acionamento, perfeito? Que o driver que tem no output, que tem na saída do bico injetor comum, não toca. Certo. Perfeito? Vamos ver essa pergunta do Pedro, que o Pedro sempre faz umas perguntas legais. Vamos ver. O atuador precisa ter algum tipo de suporte PWM? Eu acho que a gente já A respondeu gente já essa. respondeu. A gente já respondeu essa. Deixa eu só ver que Vamos tem ver mais. essa do Brian aqui, ó. Existem os relés de carcaça transparente que ilustra bem o desenho do funcionamento. Muito bacana. Exatamente. E a gente tem também um vídeo no nosso canal do Instagram, aqui no GTV, que a gente mostrou um relé aberto, tá? A gente teve uma vez, a gente teve uma falha de um relé importado, que era muito novo, né? A gente foi fazer um projeto de um chicote e a gente acabou usando um relé feito no Canadá, importado, muito bom. E na primeira corrida deu pau, cara. Daí a gente pegou aquele relé e falou, vamos abrir para entender o que aconteceu nesse relé, né? E a gente viu o que aconteceu e tudo mais. E a gente acabou compartilhando. Então, quem tiver interesse em ver um relé importado aberto, procura. Bom, vou fazer o seguinte: você pode procurar no GTV, mas também eu recomendo. Entra no nosso canal do Telegram. Eu vou mandar o link direto desse vídeo. A gente tem muito vídeo no GTV lá. Talvez o cara fique 1 hora procurando até achar o vídeo. Então, Tem outra pergunta aqui, ó, do Alfredo, que está sempre nos acompanhando aí. Como se ligar e desligar rapidamente do acionamento PWM? O VBAT vai baixar a tensão? aí é que tá. O VBAT, tá bom o áudio, sim ou não? Tá tranquilo. O VBAT não baixa a tensão, porque aquilo é a tensão da bateria. O que vai acontecer é que como você vai ligar e desligar muito rápido, pensa que o atuador vai se comportar como se ele estivesse recebendo uma tensão menor. Eu vou fazer um desenho que isso aqui a galera vai entender, ó. Vai simplificar para a galera. Então vamos trocar de folha aqui. Eu vou fazer o seguinte, tá? Então, imagina o seguinte. Eu tenho aqui o meu... vamos continuar o mesmo exemplo da ventoinha, tá? Então eu tenho meu ventoinha aqui, perfeito? E aqui eu tenho meu terra. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar um gráfico, tá? Ao invés de eu vou desenhar um gráfico, porque agora a minha tensão não vai ser VBAT mais, tá? Então, aqui eu tenho tensão, esse eixo, e aqui eu tenho tempo, beleza, pessoal? O que acontece? Vamos supor que eu tenho esse aqui é o meu nível do VBAT, perfeito? E aqui eu tenho 0 de tensão. O que eu vou fazer no PWM? Se eu quiser que... Vou explicar de uma maneira simples, tá? Se eu quiser, por exemplo, vamos supor que o meu VBAT, nesse momento, é igual a 14 volts. Perfeito? Então, Beleza. 14 volts.
Se eu fizer isso aqui, ó, eu venho aqui, deixo ele ligado por um tempo, desligo. Daí, o mesmo tempo, eu deixo desligado. Tá vendo? Que eu fiz o mesmo tempo aqui. Depois eu ligo de novo. Mantenho por esse tempo e desligo. Depois eu deixo desligado, ligo, fechou e desligo. Perfeito? Certo. Vocês conseguem... Eu vou fazer o seguinte detalhe. Isso aqui que eu representei, o fã, como eu faço esse ligar e desligar tão rápido, e isso está relacionado com a frequência, vocês podem ficar tranquilos que eu já vou abordar o assunto da frequência mais para frente. O que acontece com esse fã? Isso aqui, ele vai se comportar como se ele estivesse recebendo aqui, sabe o quê? 7 volts. Sabe por que 7 volts? Por causa do seguinte, como eu deixei o mesmo tempo de ligado e desligado, você concorda comigo que se eu pegar aqui bem no 7 volts, ó, e eu fazer uma linha aqui, então pensa, VBAT era 14, eu tinha falado, certo? Se aqui for a minha referência do meu 7 volts, tá vendo esse carinha aqui, ó, que ficou para fora? Eu posso jogar esse carinha aqui, ó. Assim como eu pego esse cara aqui e jogo aqui, no tempo que eu estava desligado. Certo. Assim como eu pego esse cara aqui e jogo no meu tempo que estava desligado. E daí, o que eu tenho aqui é como se eu tivesse 7 volts ligado sempre. Perfeito? Porque aqui eu estava ligado, aqui eu estava ligado, aqui eu estava ligado, certo? Então, a quantidade de energia aqui, como eu fiquei? Eu liguei com 14 volts por metade do tempo, desliguei por metade do tempo. Liguei com 14 volts por metade do tempo, desliguei por metade do tempo. O que acontece? O fã, ele se comporta como se eu tivesse ligado 7 volts direto. Perfeito? Eu acho que esse desenho aqui, pessoal, manda um joinha aí se eu conseguir ser claro nesse desenho aqui. Vamos ver. Se alguém não entendeu, faz a pergunta aí. Ó, o Alisson falou aqui, ó, ciclo ativo 50%. Isso Isso aí. aí. Exatamente. Esse exemplo que eu dei aqui, a gente tem um ciclo ativo, ou seja, duty cycle de 50%. Fechou. É bem isso aqui. Quem não entendeu isso aqui, de 50%, fica tranquilo que eu já vou mostrar. Mas legal, ó, a galera aí mandou Entendeu? tudo um joinha aí. Bacana. Então, o pessoal entendeu. Então, essa é a sacada do PWM. Então, você tem o objetivo de baixar a tensão, nesse caso do fã, tá? E daí você vai lá e faz essa modulação, perfeito? Só que esse foi um exemplo que eu dei, certo? Eu vou dar um outro exemplo que o PWM ele não serve para baixar a tensão, ok? Então, como tem muita gente que está nessa live, que estava na live de ontem, eu vou dar o exemplo do Boost Control. Ontem a gente falou sobre Boost Control. Cara, foi a nossa live mais legal, hein? Foi boa. Que live massa, cara. Foi legal porque a galera interagiu muito. Então as perguntas foram massa pra caramba. E Galera ficou até o final também, pô. muita gente até a final. Show de bola. Assim, ó. Na live de ontem a gente falou de Boost Control e a gente explicou o que é Boost Control, o que é. Na verdade, a live de ontem foi sobre P&D. A gente usou o Boost Control para dar um exemplo de P&D. E a gente falou sobre o wastegate, certo? Que é a válvula mecânica do boost, que regula a pressão de boost. Deixa eu marcar a pergunta do Jones aqui para a gente ver depois. E vou responder a do Rafa bem rápido. Roberto, o Motec já tem alguma ECU que funciona com injeção direta? Sim, já faz muito tempo. A Motec, eu acredito que há uns 6 anos já tem solução para injeção direta. E tem também
há uns 4 anos, isso aí, solução para injeção direta de linha diesel, beleza? Uhum. E daí, assim, vamos lá. Deixa eu ver a pergunta do Jones. Tem que observar a corrente. Tem ventiladores que necessitam de um pico inicial de corrente maior. Massa. Obrigado por compartilhar. Geralmente, quando você vai ligar um dispositivo, né, você tem uma corrente de pico. Me corrija aí, Jones, se é isso que você está falando. Então, normalmente, sim, as ventoinhas, elas têm uma corrente de pico, certo? Tanto uma ventoinha, diversos dispositivos, né, principalmente dispositivos atuadores que têm cargas indutivas representativas, certo? Então você tem um pico de corrente, perfeito? Mas como esse pico normalmente ele é rápido, isso não é tanto problema para saídas da ICU, certo? Então assim, um, um erro, que eu digo um erro entre aspas, tá? Muito comum, é que muita gente tem muito cara que nem sabe que existe o pico, certo? E daí olha lá, quanto que aguenta a saída? Tanto, quanto que consome aquilo lá? 5 amperes. Então deu conta, beleza. Tem cara que nem isso faz. Liga e seja o que Deus quiser. Mas beleza. Mas daí às vezes o cara descobre que tem um pico de corrente, certo? Na hora de ligar e o cara fica preocupado com isso, fala, putz, é 5 amperes, mas é 5 amperes RMS, ou seja, em regime permanente. Na hora de ligar dá 10 e daí a minha saída não dá conta. Então, pessoal, normalmente as saídas, elas também têm uma capacidade de ligar, de lidar com a corrente em regime transiente, ou seja, nessas de pico na hora de ligar, diferente, certo? Isso aí no manual da Mutec deixa bem claro. Você tem um limite de corrente para acionamento RMS, ou seja, em regime permanente, e um limite máximo para pico, que geralmente é maior. Então, isso geralmente já é levado em consideração. O Passos Bueno poderia fazer uma live depois falando de injeção programável Motec diesel. A gente fez uma enquete no Telegram, ganhou PID e o segundo foi injeção direta ciclo Otto. Então a gente vai fazer uma live falando de injeção direta ciclo Otto, que é um tópico muito legal, é um tópico que chama bastante atenção porque não tem nenhum fabricante nacional ainda que faz isso aí, portanto o conhecimento ele é bem restrito, mas aí a gente precisa da ajuda da galera, meu. A gente precisa colocar sem cabeça nessa live aqui. Não adianta nada a gente vir aqui compartilhar com 30 pessoas um negócio muito específico. Vocês têm que nos ajudar, galera. Senta o dedo nesse aviãozinho aí, dá like, compartilha, nos ajuda aí. Pra galera, pros amigos. Manda pra galera, Pra manda quem pra se quem conhece, que curte, né? trabalha aí na área. Exatamente, não adianta mandar pra mãe e pra avó, que daí não vai adiantar nada. Manda pra quem trabalha na área, manda pra quem curte injeção eletrônica programável, que isso aí é muito importante pra gente, pessoal. Vamos lá. Certo. Então, vamos ver o que mais perguntaram. Acho que matamos perguntas. Então, vamos voltar ao que a gente estava falando. Esse exemplo que a gente falou... Ó, e tem mais uma aí, ó. Vamos ver. Ainda tenho dúvidas sobre a ligação de um eletroventilador em PWM. Se o eletro tem 2 pinos, ligaria direto no ECU ao eletro? Boa. A pergunta é o seguinte. Primeira coisa, Matt, que você tem que fazer é saber o consumo, quanto consome de corrente aquele fã, aquele eletroventilador. Vamos supor, é um eletroventilador que consome 15 amperes. Você não pode ligar ele direto a ECU. Com um detalhe. Então, deixa eu fazer os desenhos. Eu falei que existem ventoinhas, tá? Tem um tipo de fã que ele tem 3 pinos. Perfeito? Nesse tipo de fã que tem 3 pinos, perfeito. O que você faz? Você coloca 12 volts de um relé. Certo. Você coloca terra, ground,
E o terceiro pino aqui vem direto da ECU, perfeito? Mesmo que você tenha 15 amperes de consumo. Por quê? Porque esse pino aqui do fan não é um pino de potência. Ele só recebe um sinal. Liga 100%, liga 80%, liga em 20% ou desliga. Perfeito? Então, nesse caso, mesmo que o consumo seja alto, quando você tem um fan de 3 pinos, você pode ligar sim a saída direto da ECU. Você só tem que tomar cuidado de ligar no pino certo, perfeito? Que é o pino de comando. Mas também existem outros tipos de ventoinha, que são as ventoinhas mais simples, que tem apenas 2 pinos, certo? Aí você tem que ver o consumo, né? Então, veja o consumo. Eu dei um exemplo aqui nessa live que eu tinha uma ventoinha de 3,3 amperes. O meu Sim. output da ICU dá conta? Eu olho no manual, no caso da Motec dá. Ok. Então eu posso ligar direto um pino da ICU, que nesse caso eu liguei high side, perfeito? E eu ligo um terra no meu fan, ok? Mas se o consumo é 15 amperes e eu tenho 2 pinos, eu não posso ligar direto, certo? Então eu tenho que ligar daí num relé de estado sólido, que nem eu falei. Se você quer fazer PWM e você não tem esse pino de sinal, aí você precisa, Pelo, pelo PDM você consegue fazer isso, né? pelo PDM não. O recomendado do Não? PDM é sempre cargas on-off. Entendi. O que a Motec tem é o DHB, que, que eu posso mandar amanhã no grupo do Telegram, eu vou mandar umas fotos dele pra galera, Sim. que Que é daí um é um módulozinho, né? isso aí, é um módulozinho desse tamanho, que ele tem 2 saídas dedicadas para PWM, então ele é um driver para usar justamente para isso. Cada Legal. saída suporta 20 amperes. Bacana. Ó, o German Luke BR perguntou aqui: qual carro usa essa ventoinha que recebe o sinal? Aquela de 3 pinos que a gente já comentou. Eu vi uma galera comentando aí em cima que o Evo, até o 10, usa essa ventoinha aí, de 3 pinos. Show de bola. Assim, German, de cabeça eu não sei. Eu já vi essas ventoinhas, já trabalhei com elas. Se eu não estou enganado, eu trabalhei num, na ventoinha do Suzuki Swift. Se eu não estou enganado, tem, tá? Mas de cabeça eu não me lembro. Olha aí, o Rafa tá falando aí que o do Evo, então, tem. Então, é algo assim bem comum, beleza? É bem comum mesmo em carros de rua. Evo, Nissan. Top. Então, esse tipo é bem comum e eu acho que deu para explicar bem a pergunta do Matt. Resolveu a pergunta aí? Então, voltando. Esse primeiro exemplo que eu falei foi de um PWM com o objetivo de diminuir a velocidade da ventoinha, tá? Se isso eu não falei, mas eu vou falar porque talvez não tenha ficado claro para todo mundo. Por que que seria importante eu gerenciar a velocidade da minha ventoinha? Você pode fazer o seguinte: você pode fazer vamos supor que numa ventoinha que você liga on/off, você faz, quando dá 85 graus, você liga a ventoinha, perfeito? Só que o que acontece? Você poderia fazer o seguinte: quando chegar a 80, você liga a ventoinha com uma velocidade mais baixa, Sim. com 30% da velocidade, por exemplo. Talvez 30% já seja suficiente para você manter a temperatura ali na faixa de 80, 78 graus, Você certo? tem um E controle aí, muito mais contínuo, né? Fica exatamente. muito mais. Você não precisa ficar dando aquela carga elétrica no seu sistema de liga uma ventoinha de 15 amperes de uma vez, certo? Um exemplo que
para a galera entender. É lógico que não é bem PWM tecnicamente, mas os ar-condicionados mais modernos, os inverters lá, eles fazem basicamente isso, entendeu? Quando eles ligam, na Sim. verdade, eles não ficam ligando, desligando, né? Eles Ele fica variam direto ligado, né? a potência, exatamente. Então, o mesmo lance aí de um... Legal essas analogias para a galera, né? A mesma ideia ali de um ar-condicionado inverter seria ali pro fã, beleza? Mas que nem eu falei, existem PWMs, esse que eu falei, o objetivo era diminuir a velocidade para você ter um acionamento mais inteligente. Agora, num exemplo lá do Boost Control, que a gente tem uma válvula solenoide, o que eu posso fazer? Pensa comigo, a válvula em 0%, ela vai estar toda Fechado. fechada. Em 100%, ela vai estar toda aberta, ou seja, com a vazão máxima. Agora, Uhum. para mim seria interessante o quê? Modular essa válvula. Para quê? Para diminuir a velocidade da válvula? Não, não tem nada a ver com velocidade. Nesse caso, tem a ver com vazão, certo? Legal. Eu quero variar a vazão da válvula, certo? Do mesmo jeito que um bico injetor, né? Você não Aham. trabalha o injetor sempre com a vazão máxima. Você modula ele ali, né? Uhum. Então, no Boost Control, você aciona a válvula por PWM, certo? E o objetivo na válvula de boost é você conseguir ter vazões diferentes na válvula para você ter diferentes pressões na membrana da wastegate, ali na câmara da wastegate, que tem a mola, né? Quem acompanhou a live entendeu o que a gente está falando. E a grande maioria das válvulas de controle, como por exemplo, ó, boost control, válvula de nitro, certo? Uma válvula de nitro, você consegue controlar, né? Quando eu falo nitro progressivo, é justamente isso. Quando você aciona 60% da válvula, você vai ter uma vazão menor do que quando você liga a Aham. válvula em 100%. Então, você consegue... Como que... Agora, acho que agora a galera, quando a gente fala em 100%, 20%, fica bem claro. É a relação entre ligado e desligado. Por isso que o Cassol falou, aqui é um ciclo ativo de 50%. Por quê? Porque eu ficava ligado e desligado pelo mesmo tempo, Uhum. beleza? Então, essa é a sacada para entender o que é PWM. Você tem uma limitação, que é a tensão da bateria. Infelizmente, você não consegue diminuir a tensão, perfeito? E quando você faz isso, o seu atuador ele se comporta como se ele tivesse recebendo uma tensão menor constante, apesar de você estar ligando ele com 14 volts ou tensão da bateria. É que você liga e desliga, perfeito? No caso da válvula, ela não se comporta como se tivesse 6 volts ou 7 volts, ou uma tensão menor. Se você pegar uma válvula de boost e colocar 7%, não vai, você não vai fazer com que ela abra parcialmente, entendeu? A sacada Uhum. numa válvula não é abrir parcialmente, é realmente você abre ela, fecha, abre e fecha, de maneira que a vazão fica menor, certo? Só Sim. que você faz isso de uma maneira tão rápido e parece que a vazão é constante, mas não é, ela tá pulsando ali, você Uhum. entendeu? Tem uma pergunta aí do Tássio. Como seria a ligação da válvula de canister usada para o controle de marcha lenta nas injeções programáveis usando o PWM? Seria o negativo da bateria e o outro pino na saída da injeção? Você sabe Sim, como é isso aí? sim. Cara, assim, ó, na prática, eu só liguei uma válvula de marcha lenta na vida inteira, certo? Então, eu sei que tem vários modelos, certo? A que eu trabalhei, ela não era, ela era tipo, ela era a que eu trabalhei era de uma CBR 1000RR, que daí era aquela que a gente trabalhou no Superbikes com o Alexandre Barros,
que era a moto do modelo antigo. Então ela não tinha borboleta eletrônica. E daí o que a gente mais precisava, a maior importância da válvula de marcha lenta, do atuador de marcha lenta, como ele é conhecido, não era a marcha lenta em si, mas o fato de a gente conseguir trabalhar no engine braking, né, que é o freio motor. Então a gente tinha uma pequena autonomia, né, porque essa válvula ela não tem uma variação de vazão muito grande, né? Mas a gente mexia nela para trabalhar com para trabalhar na calibração do freio motor, perfeito? Legal. E aquela válvula em si, ela tinha apenas 2 fios, certo? Mas tem diversos modelos de válvulas de atuadores de marcha lenta e existem com atuadores com mais de 2 pinos, certo? E na prática eu nunca trabalhei. Certo. Beleza. Roberto, deixa eu só ver se não tem mais pergunta aqui da galera. Beleza. Então, e agora a parte de Acho que caiu aí o sinal do Vitor. Voltou? Voltou. tá funcionando aqui. Sobre a Fala aí. parte de frequência de PWM. O que você pode falar aí? Show de bola. Então, pensa comigo assim, ó. O que acontece? Deixa eu dar um exemplo. Eu vou dar esses 2 exemplos que a gente falou nessa live, tá? A gente falou de válvula de boost e de uma ventoinha, tá? Certo. Vamos olhar esse desenho que eu fiz da ventoinha, tá? Uhum. Esse desenho que eu fiz, faltou uma variável muito importante. Aqui eu falei que é tempo, certo? Tempo ligado e desligado. Mas eu não falei quanto tempo é de tempo ligado e quanto tempo é de desligado. Uhum. Então, eu sempre dou aqueles exemplos bem absurdos que fica bem claro para a galera. Por que o tempo é importante? Você acha que se eu deixar ligado ela 3 segundos e desligar por 3 segundos, a ventoinha vai se comportar como se ela tivesse com 7 volts? Eu acho que não. Não, né? Porque ela vai ficar ligado por 3 segundos, depois ela vai desligar, depois ela vai ligar. Não vai funcionar o PWM. Aham. Quando a gente fala em frequência, às vezes entra em frequência, daí, cara, a galera às vezes se perde. Então, se isso acontece com vocês, não se preocupem que seus problemas vão ser resolvidos agora. Ó, eu vou dar um exemplo prático que já aconteceu direto comigo. O cara falando assim, cara, era um carro de arrancada. Eu trabalhava na ProTune ainda, tava dando suporte, o cara me ligou. Uhum. Cara, então o Boost Control não tá funcionando, tava oscilando, e daí eu vi que a oscilação era lenta, daí eu aumentei a frequência do controle. Assim, ó, frequência não é algo que você fica testando que nem um PID, por exemplo, certo? Se Uhum. você tem que estar trabalhando com a frequência certa do seu sistema, beleza? Para eu entrar no... Talvez muita gente vai falar assim, tá, qual que é a frequência certa, então? Não vou entrar nesse tipo de detalhe. Cada sistema tem uma frequência, mas o que eu quero que vocês entendam? Entendam a frequência, esqueça esse termo frequência. E olhem nesse exemplo que eu dei. Aqui eu falei, ó, eu vou deixar ligado e vou deixar desligado. Vou deixar ligado e desligado por tempos iguais. E daí eu falei, se eu deixar ligado por 3 segundos e depois desligado por 3 segundos, a ventoinha não vai funcionar com uma velocidade menor. Ela vai ligar e depois ela vai desligar. Por isso que é muito importante a gente saber exatamente quanto tempo a gente vai deixar ligado e desligado, certo? Sim. Por isso que tem uma seguinte definição, tá? Eu vou falar aqui pra galera.
Período. Período é um tempo, tá? E a gente vai falar que ele é o tempo ligado mais o tempo desligado, perfeito? Isso aqui é período, é um tempo, certo? Então, você precisa ter um período, certo? Que seja adequado para o seu sistema. Eu vou dar um exemplo para você. Pensa comigo no seguinte. Todo mundo, galera que tá aí, vocês manjam o que é dead time de injetor? Vamos ver se a galera sabe, só para ver se eu vou dar um exemplo legal. Galera, se você souber o que é dead time de injetor, manda um joinha Manda o para joinha. cima. Se você não souber o que é dead time de injetor, manda um joinha para baixo. Vamos ver aí. Enquanto vocês vão mandando, é muito importante eu falar que o Instagram ele está cortando as lives em 1 hora. Então, daqui 4 minutos, essa live vai ser cortada. Mas fica tranquilo que quando cortar essa live, a gente já volta para matar esse assunto do PWM. Beleza? Pessoal, se você não souber o que é dead time de injetor, avisa, eu explico. Eu quero que vocês entendam. Aí bastante gente sabe. Não preciso explicar dead time de injetor. Será que os Beleza. caras viram o vídeo lá? Que a gente Talvez fez? vire o vídeo. Então, de uma maneira rápida, dead time de injetor é um tempo. Olha, ó, o Brian mandou que não. Beleza. Então é o seguinte. Pensa, Alfredo também não. Não tem problema. Vamos resolver isso aí. Pensa comigo o seguinte. Quando a ECU manda ligar o injetor, pau, leva um tempo para o injetor abrir, certo? O injetor não abre na hora. Instantaneamente. Certo? E também quando a ECU manda desligar, leva um tempo para o injetor parar de injetar combustível. Teria como mostrar no programa da Motec essa configuração do PWM? Teria. Vou marcar aqui. Vou mostrar assim um PWM aí de uma bomba d'água, por exemplo. Vou mostrar assim, deixa comigo. Então, imagina o seguinte. Então, eu falei assim que você tem um tempo morto aí, isso que é dead time, ou seja, você manda o injetor abrir por 5 milissegundos, mas, por exemplo, ele leva 1,5 para abrir, tá? Então, você perde 1,5 de tempo de injeção, ok? Então, isso acontece em todos os sistemas, tá? Não só com o bico injetor, mas acontece com uma válvula solenoide, tudo leva um tempo. Do mesmo jeito que leva um tempo para abrir um portão elétrico da sua casa. Você aperta o botão, leva um tempo, o portão abrir, leva um tempo para fechar. Básico. Agora, o que acontece? Eu falei que eu tenho um tempo que eu ligo e um tempo que eu desligo, tá? Eu quero que vocês pensem comigo, antes de a gente encerrar a primeira parte da live. O que acontece seria um delay mecânico? Isso, seria um delay mecânico do injetor, certo? A gente tem que entender que tem peças mecânicas dentro do injetor, tem uma mola, tem um pino, tem um monte de coisa lá dentro, então é um delay mecânico. É a analogia do portão. Você manda abrir um portão elétrico, leva um tempo o portão abrir. Agora pensa comigo o seguinte. Como que eu quero? Como eu tenho um tempo de ligar e um tempo para desligar, certo? O que vai acontecer se eu tentar acionar ele de uma maneira muito rápida? Ou seja, eu vou usar 50%, tá? De duty cycle, que nem eu fiz aqui. O tempo ligado e o tempo desligado é igual. Só que eu vou usar um tempo ligado de 0,1 milissegundo. O que vocês acham que vão acontecer? Não vai dar nem tempo Não dá tempo, né? do bico abrir. Uhum. Certo? Então, você ficou ligado, mas quando ele começa a abrir, você desliga. Daí ele volta. Daí você começa a abrir, desliga. Começa a abrir, desliga.
Então, eu dei esses dois exemplos para a gente terminar a live. Um exemplo que foi usando um período muito grande, ou seja, 3 segundos ligado, 3 segundos desligado.